Meus irmãos, bom dia a todos. A graça e a paz de Cristo. Abra sua Bíblia comigo em Abacuque, capítulo 1. Abacuque 1. Abacuque está no Antigo Testamento. Caso vocês não se lembrem, que talvez não tenha lido essa semana, né? Abacuque 1, nós vamos ler do verso 12 até Abacuque 2, verso 5, tá bom? Eu acabei de chegar de viagem. Eu passei essa semana lá em Manaus, no curso da conferência da BCB, de segunda até agora mesmo. Desci e vim para cá. Aliás, tomei banho primeiro, que tinha que tomar banho. E quando eu cheguei em Brasília, hoje de manhã, eu agradeci a Deus pelo calor de Brasília. Falei, Senhor, obrigado, porque Brasília está quente desse jeito, né? Mas foi uma semana muito abençoada, muito produtiva, assim, apesar dos desafios. E dei aula de segunda a sábado, né, na Igreja Presbiteriana de Manaus, em parceria com a BCB. E um ápice, assim, talvez o momento mais desafiador, né, e também alegre da viagem, foi quando a IPM, né, a Igreja Presbiteriana de Manaus, me convidou para ir para o centro de treinamento de missionários deles, que fica num bairro lá em Manaus, em Tarumã. Quem é de Manaus aqui deve conhecer, né? E eu tive a oportunidade de lecionar sobre aconselhamento bíblico para ribeirinhos indígenas, né, que estão sendo treinados por 2 anos, filhos de cacique, para poder voltar para a tribo e, né, para os ribeirinhos, para poder pregar o evangelho. Então isso foi uma excelente, uma boa experiência, assim. E você vai entrar, tem que tirar o chinelo, não pode entrar de sapato, né? Então todo um processo, uma questão cultural, assim. Que bênção poder ver a palavra de Deus, e principalmente o tema que eu gosto muito como aconselhamento bíblico, chegando a lugares e a pessoas, a suficiência da palavra de Deus, né? Então eu estou dizendo isso para quê? Para que vocês continuem e orem por aquele povo, por aqueles irmãos e irmãs que estão sendo desafiados todos os dias com relação da língua, né? Com relação à tradução da Bíblia, à pregação do Evangelho, a desafios enormes de viajar vários dias de barco para poder chegar, para receber um treinamento. Nós saímos daqui 10, 15, se você mora um pouco mais longe, 20, meia hora, 40 minutos, você está lá dentro do carro, do ar-condicionado, você chega e está tudo bem, né? E de repente alguém tem que viajar 7 dias de barco para poder sentar e ouvir a palavra de Deus. Então nós temos grande privilégio, e eles também têm, né? No sentido de que eles estão ouvindo a palavra do Senhor. Então ore por isso, para que Deus continue, né, levantando homens e mulheres e para pregar o Evangelho. Isso é muito bom. Bom, eu estou acordado, eu não dormi, então se eu trocar Abacuque por Sofonias, vocês me ajudem, tá? Abacuque capítulo 1, verso 12, diz assim: não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu santo? Não morreremos, ó Senhor. Para executar juízo puseste aquele povo, tu, ó rocha, o fundastes para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Porque fazes os homens como os peixes do mar, como os répteis, que não tem quem os governe? A todos levanta o inimigo como anzol, pesca-os de arrastão e os ajunta na sua rede varredora. Por isso ele se alegra e se regozija, por isso oferece sacrifício à sua rede, queima incenso à sua varredura, porque por elas enriqueceu e sua porção, e tem gordura a sua comida. Acaso continuará por isso esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre as tábuas para que possa ler até quem passa correndo, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará.
Se tardar, espera, porque certamente virá e não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Assim como o vinho é enganoso, tão pouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como sepulcro, e é como a morte que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado pela tua graça, pela tua palavra que é viva, Senhor. Ela é eficaz, ela é suficiente para nós. Ela revela o nosso coração, ela nos confronta, mas ao mesmo tempo ela nos consola e nos educa na justiça. Obrigado por esta palavra viva, que ao ouvirmos, simplesmente o fato de lermos aqui, a leitura pública da sua palavra, o Senhor já tem falado aos nossos corações. Obrigado por esse tempo precioso, onde nós podemos cultuar o nome do Senhor, onde nós podemos viver reunidos aqui e viver os nossos dias olhando para o Senhor, caminhando em sua direção, e talvez em dias em que haja calamidade, como o profeta coloca aqui, nós somos convidados, nós somos convocados a viver pela fé que nós temos no Senhor. Ajuda-nos a entender isso nesse momento, ajuda-nos a entender aquilo que nós precisamos para tratar o nosso coração, para responder ao chamado do Senhor em áreas específicas da nossa vida. E acima de tudo, ó Deus, que a nossa vida de modo completo sirva para honrar o nome do Senhor, que a fé que nós vivamos nesse mundo, que exemplificamos pelo nosso testemunho, pelo modo em que nós lidamos com esse mundo, faça com que as pessoas olhem não para nós, mas para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Nós agradecemos ao Senhor e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, eu acredito que talvez você e eu, a gente não tenha tanta coragem como Abacuque teve quando ele fez essa oração. Não é assim? Primeiro, o livro de Abacuque, ele começa um pouco diferente de qualquer outro profeta que nós lemos. O texto não começa, e assim diz o Senhor, ele me chamou, ele me escolheu, como nós temos lindos textos de Jeremias, por exemplo, que fala a respeito disso. Se você voltar para o capítulo 1, o que Abacuque começa? O texto fala assim, capítulo 1, versículo 1, sentença revelada ao profeta Abacuque. Ele nem fala quem ele é, qual é o seu pai, sua mãe, de onde ele veio. O texto já fala assim, ó, sentença que foi revelada a Abacuque, e aí ele já começa no capítulo 2 fazendo o quê? Aliás, no versículo 2, até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Quer dizer, ele começa o seu livro já com queixas que são pertinentes a Deus, de um coração de um homem que não tem compreendido muito a sua vida, o modo que Deus está trabalhando, e ele também tem uma expectativa com relação àquilo que ele está pedindo diante do Senhor. Eu acho que todos nós aqui, se mais cedo ou mais tarde, mais intenso ou menos intenso, nós oramos sobre certas coisas pedindo a Deus, e algumas ou várias vezes Deus frustra a nossa vontade fazendo a vontade dele. Nós pedimos, Deus, eu gostaria disso, Deus fala, não, tudo bem, vai ser assim, 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 né? E quando isso acontece, assim como é a resposta de Abacuque, também é a nossa resposta. Nós relutamos muitas vezes com a direção de Deus, porque ele dirige assim, o método divino de ter feito o que fez, mas às vezes a gente não tem tanta coragem, como eu disse, como Abacuque, de orar desse jeito, de falar com Deus desse jeito. E eu gosto das orações das Escrituras, somente os Salmos e também dentro dos livros proféticos, essa exposição de um coração que está indignado, mas que na verdade não tem uma fé fraca, mas tem uma fé perplexa. Tem uma fé onde ele é confrontado com a realidade que ele vive e como Deus responde a questões do seu coração, mas ao mesmo tempo ele tem algo que se inclina e que se coloca diante de Deus. Abacuque, na verdade, revela muito dos nossos próprios corações nesse século, no dia de hoje. Como eu disse, talvez nós não tenhamos a mesma coragem que Abacuque teve de dizer, Senhor, o Senhor não está vendo o que está acontecendo? Porque basicamente é isso que ele diz para Deus. O Senhor não está vendo o que está acontecendo? Olha, o povo... E outra coisa, Senhor, peraí, o Senhor está usando um povo pior que o seu povo para castigar o seu povo?
Mas aí o que acontece, Senhor? Eles são como pescadores, eles pescam, eles destroem povos. E sabe o que eles fazem depois, Senhor? Eles pegam a rede e adoram essa rede, dizendo que a rede, dizendo a força deles, o poder deles. Senhor, o Senhor não está vendo isso? O Senhor não está prestando atenção? E aí há um confronto do coração do profeta, que ele diz assim: sabe o que vai acontecer, Senhor? Ele, sabendo que Deus é um Deus pactual, que ele disse na lei, dizendo: não terás outros deuses diante de mim. Abacuque olha e fala assim: sabe, Senhor, se o Senhor permite isso, sabe o que eles vão fazer depois? Eles vão pegar a força deles, as ferramentas deles, e eles vão começar a adorar aquilo, eles vão fazer deuses para eles. O Senhor está vendo isso? O Senhor está prestando atenção nisso? Bem, eu não teria muita coragem de fazer essa oração. Eu acho que também você, Deus, o Senhor não está vendo o que está acontecendo aqui na minha vida? É claro que Deus está vendo, mas olha a expressão do coração de um homem que tem não sua fé questionada por Deus, mas que Deus o responde depois, e a gente vai ver isso no texto. Mas na verdade, a oração de Abacuque e o coração desse profeta, na verdade, revela, expressa o nosso coração, os nossos temores, as nossas dúvidas, a complexidade, principalmente quando a oração ela é feita ou é vivida, como o próprio texto está dizendo, num contexto de calamidade. E esse é o tema do nosso sermão hoje: oração em tempo de calamidade. E Abacuque caminha aqui, ele ensina para a gente como orar nesse tempo, expressando o coração. O livro, ou essa passagem, revela isso, revela o clamor profundo de um profeta diante de uma calamidade iminente, porque Deus disse: eu vou fazer isso, eu vou castigar o povo, e não há oração que seja feita, intercessão que seja feita, que vai mudar os meus planos com relação ao modo e ao método que eu usarei diante do povo. E aí o profeta, diante dessa ameaça iminente, ele começa a ter algumas questões no seu coração. Primeiro, ele tem uma questão de justiça, O profeta luta com questões como: mas como é que eu analiso o que está acontecendo a partir da justiça divina? Se Deus é justo, por que Ele permite tudo isso? Como que eu coloco aqui, que eu faço essa conexão com coisas que estão acontecendo na minha vida e ao mesmo tempo a ação de justiça de um Deus? A outra luta que o profeta tem é o aparente sucesso dos ímpios. Eles estão crescendo, a maldade crescendo, eles estão pintando e bordando, Senhor, eles estão livres, Senhor, eles estão fazendo o que eles querem, eles estão soltos para fazer isso, porque eles são poderosos, eles destroem nações. O profeta luta com a realidade da existência do mal, e também o profeta luta com a condição do próprio povo de Deus, e ele então se volta para o Senhor e faz perguntas angustiantes, de um coração que está angustiado, e ao mesmo tempo o Senhor responde àquele profeta. Abacuque nos ensina a orar com sinceridade e fé, mas mesmo quando os tempos são difíceis e as respostas são diferentes daquilo que nós esperamos. Sabe o que Abacuque esperava? Quando Abacuque ora a Deus e ele pede para que Deus cuide do povo e restaure o povo, ele está olhando lá para Neemias capítulo 8, ele está olhando para o modo como Deus traz uma restauração para o povo naquele tempo, mas não com castigo, não com algo que vai trazer dano para o povo, mas o Senhor traz o que para o povo? Um avivamento. Lembram disso? Onde a lei é lida, todo mundo chora, eles se prostram. Então a expectativa do profeta talvez seja exatamente em que ele ore a Deus e Deus diga assim: fique tranquilo, eu vou mandar um avivamento, eu vou mudar a realidade caótica desse povo que estava longe do Senhor, adorando outros deuses, politicamente e financeiramente, um povo que estava respondendo mal ao seu Deus. Mas Deus diz para Abacuque: Abacuque, eu não vou mandar um avivamento, eu vou mandar um povo, pior que o meu povo, como instrumento para castigar, para repreender, para disciplinar o meu povo. E aí o profeta, vendo a situação do povo e vendo a resposta do Senhor, ele se coloca no lugar, como ele diz no capítulo 2, por-me-ei numa torre de vigia. E Abacuque nos ensina
algumas coisas importantes sobre o modo em que nós oramos em tempo de calamidade e como que o nosso coração pode então ser dirigido pelo Senhor. A primeira parte da oração de Abacuque, no versículo 12, quando ele ora, ele faz uma coisa importante, ele reafirma e ele reconhece o caráter divino, o caráter de Deus. Olha o versículo 12, ele fala assim: não és tu desde a eternidade, ó o quê? Ó Senhor, meu Deus, ó meu santo, não, ele faz uma afirmação no final, ele diz, não, acontece o quê? Não morreremos. O que Abacuque está fazendo aqui? O reconhecimento da eternidade de Deus tem um papel importante na afirmação do profeta. Ele reconhece que o Senhor está controlando, ainda que ele não entenda, toda a história, porque quando nós falamos sobre eternidade de Deus, nós estamos falando de um Deus que está controlando toda a história, porque ele criou a história, ele formou a história, ele escreveu a história. E a frase final de afirmação do profeta, quando ele diz assim, não morreremos, o apelo de Abacuque aqui está além das forças humanas, mas ele está olhando para algo além dele, para fora dele. Senhor, o Senhor é eterno, eu não, o Senhor é eterno, por isso que nós não morreremos. A perspectiva do profeta no meio do caos é olhar para o caráter eterno de Deus e entender que Deus é dono, é Senhor de toda a história. Ele é eterno, nós não. E ele faz uma afirmação com relação a isso. Ele fala, nós não morreremos. Por que essa afirmação? Porque ele está olhando para o Deus pactual. Ele está olhando para o Deus que disse, vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. A calamidade, ela às vezes quer nos confundir com relação à proximidade da presença e do caráter e do cuidado do nosso Deus. Deus fez um pacto conosco, por isso não morreremos. Mas eu não estou dizendo de morte física, talvez você morra, e eu também. Talvez uma doença nos alcance, e nós vamos morrer. Talvez um acidente nos alcance, e morreremos. A ideia não é de uma preservação contínua da existência física, mas o que ele está dizendo é, porque Deus tem um pacto conosco, o seu povo não será acabado, não será extinto, o Senhor preservará a sua herança até o final. Isso enche o nosso coração de esperança, de saber que nós temos um Deus pessoal que cuida de nós, não porque nós merecemos, mas porque Ele fez esse pacto conosco. A declaração de Abacuque soa muito mais como uma fé perplexa do que uma fé frágil. Porque a gente olha e fala, esse salmista aqui esse profeta está meio bagunçado a alma dele. Não, ao mesmo tempo que ele vive esse processo de calamidade, ele também olha para o caráter pactual de Deus. Nem sempre uma afirmação, aliás, nem sempre é uma afirmação de falta de fé quando nós questionamos coisas diante do nosso Deus. Nem sempre é uma falta de fé. Normalmente a gente diz assim, olha, não pergunta essas coisas, porque senão você não crê que Deus está no controle. Abacuque, ele vivia essa complexidade, de que Deus estava no controle, ele sabia, mas que controle, que direção, que história. Isso não é incomum que o nosso coração se pergunte, Senhor, eu sei que o Senhor está no controle, mas para onde está indo tudo isso? Para que direção está indo? E não é errado, não é pecado olhar para o nosso Deus e dizer, Senhor, eu não consigo compreender muito bem seus planos, por isso que eu estou aqui, para entender para onde o Senhor está me levando, qual é a vontade do Senhor. E isso traz uma perspectiva do nosso coração, é que Deus está no controle de todas as coisas. Essa frase aqui, talvez seja a frase mais dita, mas por que a gente desespera então? Deus está no controle, eu creio. Por que ficamos ansiosos? Por que perdemos a calma? Por que desesperamos? Se nós sabemos dessa verdade. Interessante, nós temos que ser lembrados de coisas que nós já sabemos, principalmente relacionada à perspectiva pactual de um Deus que está cuidando do seu povo em todo o tempo, mesmo em dias de calamidade. A confiança de Abacuque na eternidade de Deus nos lembra algo muito importante, que o nosso Cristo, que o nosso Senhor, Ele é que controla passado, presente e futuro.
Nossa vida está nas mãos de um Deus que decidiu, por Ele mesmo, cuidar da gente. Olha que bom, Ele decidiu cuidar de nós. É a decisão pessoal de um Deus pactual, e Ele faz isso com maestria. Ele também fala sobre essa perspectiva aqui no texto, sobre a ideia de reconhecer o governo divino. Ele diz assim, olha só, não morreremos, o Senhor, versículo 12, ó Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo, tu, ó rocha, o fundaste para fazer o quê? Servir de disciplina. Ele não está olhando e dizendo assim, tá, mas está tudo escondido. Deus está no controle, inclusive daquilo que nós entendemos que é mal, que é trágico, que é doloroso. E isso é um grande desafio para mim e para você. As pessoas inventaram 2 tipos de vontades de Deus para tentar desculpar Deus das coisas ruins que acontecem. Já ouviu falar assim? Não, Deus permitiu, mas não é a vontade dele. Ué, se Deus permitiu, não é a vontade dele? Mas se Ele permite, também não é vontade? Não, mas essa não é a vontade de Deus. Não é a vontade de Deus que eu tenha esse problema. Ele permitiu que eu tivesse. Que desconexão da realidade de uma boa teologia. O texto está dizendo, vai vir um povo mau, vai castigar o povo. Abacuque está dizendo, o Senhor está fazendo isso. O Senhor está usando isso como instrumento. Obviamente isso não diminui a santidade, o caráter de Deus, ao contrário, isso demonstra que Ele tem controle sobre todas as coisas, que Ele está controlando, e isso é bom. Sabe por quê? Porque imagina assim, olha, eu não quero, mas eu vou ter que permitir. Que Deus que não quer, mas permite, quer dizer, então Ele não tem controle sobre tudo? Olha até onde pode chegar a nossa perspectiva. O Senhor está com... Isso é bom, sabe por quê? Porque Ele sabe da nossa estrutura, Ele sabe que a gente é pó, Ele sabe, né? Deus não erra o conta-gotas. Sabe quando você põe remédio? A Luana, ela fica feliz quando eu vou colocar remédio, que eu conto assim, 2, 4, já foi 35, vou colocar mais 6. Sabe aquele de pingar? Eu devo colocar uns 50, mas eu conto tudo errado, porque cai 2 gotas, não cai? Às vezes cai. Era para tomar 30, eu estou tomando 50. Mas estou vivo, calma. Deus não faz isso. Deus não erra o conta-gotas igual a gente. Ele é soberano. Ele é excelso. Ele é dono de todas as coisas. E isso Abacuque mostra para o nosso coração. Ele reconhece o governo divino. Quando ele faz um paralelismo, aqui o profeta reconhece a Deus como uma figura sendo rocha permanente, que governa, que tem a base de todas as coisas. A segunda perspectiva da oração do profeta é que ele busca entendimento dos caminhos divinos. Olha o versículo 13, ele fala assim, tu és tão puro de olhos que não podes fazer o quê? Ver o mal. Ele questiona o método de Deus. Difícil isso, né? Imagina, por que o senhor fez isso? O senhor vai usar um povo, não tem como ser de outro jeito. Ele está questionando o método divino, mas veja bem, em nenhum momento Deus o repreende como alguém que está sendo insolente. Ele está derramando o seu coração. Ele está dizendo, olha, eu estou contemplando isso, Senhor, eu não estou entendendo muito bem. O Senhor é um Deus santo que está usando um povo cruel. Minha teologia não está fechando aqui, Senhor, não está batendo. E ele fala assim, parece que isso é incompatível com a sua santidade, né? Às vezes nós questionamos os métodos divinos. Nós dizemos assim, tá, por que essa doença? Por que essa crise no casamento? Por que essa calamidade? Por que essa guerra? Por que esse problema? Por que essa tristeza? Por que esse enfrentamento? Nós falamos isso. Às vezes questionamos os métodos divinos, e como eu disse, questionar os métodos nem sempre é uma falta de fé, mas é uma disposição de um coração que quer entender os planos do Senhor. E isso anima-nos para que nós possamos voltar-nos para Deus e olhar para Ele de forma reverente, mas ao mesmo tempo paternal, no sentido de, Senhor, olha, não estou conseguindo compreender isso aqui. Talvez eu nem compreenda, mas eu estou aqui dizendo, eu não estou entendendo, Senhor. E talvez todos nós já fizemos essa oração, ou tivemos vontade de fazer, mas acha que Deus não leu o seu coração? Assim, eu não orar, Ele não vai saber. Não vamos falar para Deus, porque daí Ele não vai ficar sabendo. Não é assim que funciona o Senhor. O Senhor é soberano, é onisciente, é onipresente, Ele conhece.
Eu não vou orar, porque é muito irreverente, o coração não acredito nisso. Mas se eu não falo, então Deus não vai saber. É lógico que Deus vai saber. É lógico que Deus já sabe. E a ideia de expressar questões profundas do nosso coração. O que é outra coisa também que o profeta faz é descrever a pecaminosidade do mundo. Isso é uma coisa interessante aqui. Ele fala assim: olha, Senhor, esses homens são maus. É a complexidade que nós vivemos de ser um povo santo vivendo no mundo caído. Essa é a complexidade da nossa vida, sabia disso? Porque esse mundo vai nos tirando a alegria, não de viver. Nós desfrutamos de coisas aqui, mas nós convivemos todos os dias com injustiças, com problemas, com crises. E a ideia aqui que o texto fala é que ele relata o problema da idolatria, é que ele relata o problema de um povo que está cada vez mais idólatra, parecendo que Deus não está fazendo nada, deixando eles serem vencedores, deixando eles prosperarem. Isso não é incomum. No Salmo 73 o salmista também fala assim: os ímpios prosperam, Senhor. Mas qual que é a reviravolta de fé dele? Mas eu habito na casa do Senhor. Percebe que há um questionamento do profeta com a existência do mal, e isso é comum no nosso coração. Onde os nossos filhos estão sendo criados, olha a maldade do mundo, notícias, situações e outras coisas. Ele se coloca descrevendo, dando uma anatomia da maldade, do crescimento, e é a complexidade que nós vivemos aqui. Senhor, o Senhor tem me chamado para uma vida santa, para um céu, mas eu estou vivendo num mundo caótico, num mundo quebrado, e esse é o grande desafio da nossa existência nesse mundo. Aquilo que Paulo diz, essa luta, essa guerra constante, em Efésios 6, luta contra potestades. Nós vivemos assim todos os dias, e o profeta está colocando isso para fora. Senhor, que difícil às vezes é entender essas questões desse mundo. Mas por fim, Deus responde esse profeta, e Deus dá uma resposta que acalenta a alma dele. E eu acho essa cena tão interessante, porque ele fala assim: ok, eu reclamei, eu fiz a minha queixa, agora sabe o que eu vou fazer? Olha o versículo 1 do capítulo 2: eu vou me colocar numa torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, num lugar alto, ficar olhando, prestando atenção, para ver o quê? Qual a expectativa? Vamos ver o que Deus vai responder para mim, vamos ver o que o Senhor vai falar. Acho que agora, vamos ver, agora Ele vai fazer minha vontade, porque não tem, eu justifiquei tudo aqui, agora vai acontecer do meu jeito, porque eu falei, não tem como, vamos ver. Muito mais do que um questionamento, é a expectativa de receber a resposta da parte do Senhor, e é assim que deveria ser o nosso coração, quando nós oramos a Deus, e Deus responde o seu profeta. Deus diz para ele o seguinte: grava tudo, porque é isso mesmo que eu vou fazer. Deus responde o que o profeta não quer ouvir. Ele fala assim: beleza, gostei dos seus argumentos, lindos, que bom que você expressou a sua vontade, mas vai ser do meu jeito. Aí dá uma angústia no coração da gente, não dá? Ai, Senhor, mas é assim mesmo? É. Aí olha só o que o texto diz: o Senhor me respondeu e disse: escreve, grava. Quer dizer, olha, até quem passar correndo vai ver o que eu vou fazendo. Mas essa resposta não é só um confronto à expectativa, é uma esperança infundida no coração do profeta também. Por quê? Porque Deus pede para escrever com o propósito de afirmar o cumprimento de todas as revelações que ele já tinha feito, e que aquilo iria acontecer. Só que existe uma coisa importante também. Aí Deus confronta o coração do profeta, dizendo assim: o justo viverá pela fé. Você não está recebendo a resposta que você quer, mas você pode viver confiantemente, porque o justo vive pela fé, ainda que haja calamidade. Deus preserva o justo pela fé, é a mensagem para todas as gerações, e não pode ser esquecida. Deus faz isso com o seu povo. Na calamidade, o justo permanece, por causa de um Deus que o guarda, por causa da manifestação da fé. Ele diz: o ímpio vai acabar,
E, finalmente, Deus aponta para o final de todas as coisas. Deus dá uma esperança escatológica para esse profeta, quando ele diz o seguinte: porque a visão ainda está para cumprir, a vinda dos caldeus. E aí ele fala assim: espera, vai chegar esse dia. Aí ele fala: talvez demore, mas não vai demorar. É um jogo aqui, uma construção de palavras. E aí ele fala assim: eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Aqui há duas questões importantes que dá esperança ao coração do profeta. Eu vou fazer isso, só que também eu vou fazer uma coisa: eu vou destruir um dia toda a maldade. É a esperança que ele dá para o profeta. Você acha que o mundo está caminhando de uma forma desordenada, Abacuque? Você acha que eu não estou vendo? Você acha que onde acontece aquilo que é escondido, onde nenhum olho vê a injustiça, ou até aquilo que é escancarado para todas as nações, você acha que eu não estou vendo? Eu vou dizer uma coisa para você: um dia toda a maldade será encerrada. O que isso mostra para a gente? Nós não vivemos num mundo de luta entre bem e mal, que a literatura nos ensina. Ora o bem está vencendo, ora o mal está vencendo. Talvez isso seja um pouco presente para nós, porque vivemos o contexto de maldade. Mas sabe o que Deus está dizendo? Que Ele está no controle, e que um dia todo o mal será extirpado deste mundo, e o justo continuará vivendo pela fé. Ele diz: eu sei quem são os meus, eu sei quem são soberbos, eu sei quem são os injustos. Isso traz uma esperança em que sentido? Irmãos, nós vivemos num mundo mau, isso é uma realidade para nós, com problemas existenciais e tantos outros, e às vezes parece que as coisas estão fora de controle, mas elas nunca estão, porque nós temos um Deus que está no seu trono. Isso deve trazer esperança para nós. E sabe o que é o mais legal disso? É que Abacuque vai ser desafiado a isso, e lá no final ele só canta aquele hino lindo: ainda que a figueira não floresça, a vide não produz o seu fruto, mas a calamidade está lá, não acabou a calamidade, a promessa da vinda ainda está lá, dos caldeus, mas ele pode responder em fé, porque o justo vive pela fé. E isso é o que Deus deseja dos nossos corações. Como estamos respondendo às questões desse mundo no dia de hoje? Com fé e esperança, ou com tristeza e desânimo em todo o tempo? Ou com batalha árdua de saber que estamos trabalhando e batalhando, mas que um dia essa batalha vai terminar, não porque nós vamos ganhar, mas porque o nosso Cristo já ganhou. E essa é a nossa esperança. E ele está dizendo: Abacuque, vai acabar, vai passar, eu estou no controle de todas as coisas. Viva crendo, pela fé nisso. E para finalizar, a perspectiva é: nós vivemos em tempos de calamidade. Orar na calamidade é orar no mundo mau que nós vivemos. Essa é a realidade. Mas nós devemos também encarar isso de uma forma confiante no nosso Deus, e principalmente com a perspectiva maior de todas, a escatológica, de que o nosso Deus está dirigindo a história da humanidade do jeito que Ele mesmo planejou antes da fundação do mundo. E isso é o que traz consolo para a nossa alma. Amém?